Fala pessoal, beleza? Aqui é o David mais uma vez e hoje a gente vai fazer aí, continuar, melhor dizendo, o nosso tutorial de SQLite no Codular. Você aí que está criando o seu aplicativo, que é um banco de dados interno no seu aplicativo, então a gente vai trabalhar hoje com as funções de update, né, e delete. E a gente vai ver também um detalhe crucial ao fazer as nossas solicitações ao banco de dados. Nós vamos ver ali um erro, como resolver esse erro, e nós vamos ver também como que a gente pode tratar a resposta ou o retorno do procedimento que nós vamos fazer. Nós vamos tratar com o bloco if else. Então assiste o vídeo até o final para você aprender um pouco mais sobre esse incrível banco de dados SQLite usando o Codular para criar o seu aplicativo. Então vamos continuar a nossa aula de SQLite, certo? Na aula passada a gente tinha criado uma tabela, só para relembrar, né? Se você ainda não viu o vídeo, vai estar o link aqui na descrição, tá? De como a gente criou essa tabela aqui, como que foi que a gente criou uma tabela no nosso banco de dados, como é que ele funciona, para que serve, tudo isso eu explico no vídeo anterior. Eu vou estar deixando aqui na descrição, é um vídeo essencial para você estar aprendendo mais sobre o SQLite, certo? Então, o que a gente vai fazer agora? Conforme eu falei, né, no vídeo anterior, a gente adicionou, né, à nossa tabela clientes alguns dados. Os dados que estavam aqui na frente, que eram o nosso text box de nome, o nosso text box da idade e também o telefone e o estado, né, que eu mostrei aqui na forma de spinner, como salvar os dados também na forma de spinner. Então, agora a gente vai editar um dado, a gente vai fazer um update no nosso SQLite, certo? Então, é isso que a gente vai fazer. A melhor forma, tá, de se fazer, eu achei, por procedimentos, tá? Existe um bloco específico aqui no SQLite que é para update, tá? Mas eu não vou usar esse bloco, eu achei muito complicadinho de usar, tá? Talvez aí você tenha a manha de usar esse bloco, mas eu achei uma maneira mais fácil, mais simples, que para mim serve muito bem para os aplicativos que eu crio, que é assim, a gente vai criar um procedimento, tá? Nesse procedimento a gente vai colocar aqui update, tá? Pode colocar o nome que você quiser, mas o nome que você se lembre, né? Que você vai editar ali. E a gente vai colocar alguns inputs, que são algumas entradas. São variáveis que a gente pode enviar sempre para esse procedimento aqui, sem precisar estar, né, criando outras variáveis, tá? A gente pode criar variáveis só para trabalhar aqui dentro. Então, a gente vai precisar praticamente de 4 variáveis, que vai ser a variável do nome da tabela, que a gente quer fazer o update, então tabela. Vai ser, a outra variável que a gente vai precisar vai ser a da coluna. A outra variável vai ser um novo valor. Então, né, o valor que você quer adicionar. E aqui vai ser o row ID, que é o ID da coluna, tá? Então, row ID. Para você entender o que é esse row ID, dá uma olhadinha no vídeo anterior, tá? Para você se lembrar do que é. É como se fosse o ID do MySQL, né? A gente cria um banco de dados no MySQL, uma tabela, geralmente a gente coloca o primeiro lá como o ID, né? Só que no SQLite ele cria automaticamente, a gente nem precisa criar. Ele cria automaticamente e ele retorna nesse row ID, que seria o ID da nossa linha, tá? Linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, certo? Aí a gente vai usar então essas quatro variáveis aqui, essas 4 entradas para o nosso procedimento, certo? Aqui a gente vai executar o query aqui no nosso SQLite. A gente pega esse bloco aqui, que é o SQLite Query, e vamos executar então aqui. A gente vai colocar, eu tenho aqui ele no Notepad, deixa eu ver se eu consigo trazer para essa tela aqui, só um segundinho. Aqui, ó. Eu fiz aqui um comando simples, tá? Que a gente vai executar dentro desse procedimento, tá? Que é um comando de update. Essa vai ser a tabela, que é a tabela clientes. A gente vai setar
ou modificar o nome, né, na coluna nome, vamos colocar o novo nome, que vai ser o nome que a gente definir. Aqui eu só coloquei um exemplo que é Fabiano. Aí a gente vai colocar, né, a condição, que vai ser o nosso row ID, tem que ser igual a 3, ou seja, vai ser lá na terceira linha da nossa tabela, tá? Então, como que a gente vai transformar isso aqui agora nos blocos, tá ok? A gente vai fazer aqui, a gente vai unir os nossos bloquinhos aqui com o join. A gente vai pegar o join aqui no texto, vamos colocar aqui no query. Então, vamos colocar update, vamos começar com update. É bom prestar bastante atenção nessa parte, que talvez se você errar alguma coisinha aqui, ele já não funciona. A gente vai colocar a tabela, né? Update tabela, que vai ser o nome da nossa tabela. Vamos colocar mais alguns campos aqui no nosso join, a gente ir preenchendo. Então, update nosso campo tabela. A gente vai colocar um set agora. Deixa eu colocar em letras maiúsculas, fica mais padrão. Aí a gente vai setar a nossa coluna aqui, que vai ser o nome da coluna, né? No caso, a gente vai adicionar depois você vai ver como que a gente vai adicionar. Setar igual a... E a gente vai colocar uma aspa simples. E aqui a gente vai colocar o nosso novo valor. Deixa eu botar, adicionar mais aqui. Opa! Vamos adicionar mais campos. Novo valor. Vamos colocar aqui mais uma aspa simples para fechar o nosso valor. Nosso novo valor. E a gente coloca a nossa condição. Where. E aqui a gente vai colocar, então, where row ID, ou seja, o nosso ID, né, da nossa linha, seja igual a... Aí a gente coloca o nosso row ID aqui. E falta um ponto e vírgula aqui para a gente terminar. Deixa eu puxar para cima aqui. E colocar um ponto e vírgula aqui no final. Tá? Então, eu vou estar deixando aí para você uma... Vou ver se eu consigo deixar uma imagem na descrição, alguma coisa assim, para você copiar ou dar um pause aí para você ver. Eu deixo o comando, fica mais fácil, ali na descrição, que nem eu fiz no outro vídeo, ok? Esse comando que eu mostrei aqui no Notepad, tá? Então, como é que a gente faz agora para executar, né? Por que a gente criou um procedimento? Porque esse procedimento a gente pode chamar várias vezes. Basta vir aqui em procedimento, só pode ver que ele já criou aqui um procedimento. Ó. Daí a gente vai colocar aqui dentro a nossa tabela, a coluna, o novo valor e a nossa linha, né? Qual que é a linha que a gente quer mudar, tá? Então vamos criar um exemplo aqui. Digamos que aqui nesse botão de buscar, a gente queira editar, tá? Então eu vou colocar editar. Mudar aqui também para a gente não se confundir, em vez de buscar, a gente vai clicar em vai colocar editar. Então, digamos que a gente queira colocar aqui um nome, né? E vamos editar uma das nossas linhas lá da nossa tabela que a gente criou antes. Então, quando a gente for clicar nesse botão editar, quando esse botão for clicado, o evento clique, a gente vai executar esse update. A gente precisa só verificar o resultado. Então, a gente vai usar inicialmente esse bloco aqui do notifier, que é para mostrar o alerta, né? Ele vai retornar verdadeiro ou falso. Se for verdadeiro é porque executou. Se for falso é porque não executou, tá? Então, aqui na tabela, a gente vai colocar a tabela clientes, que foi a tabela que a gente criou aqui, ó. Ó, a gente criou uma tabela clientes, tá? Na outra aula. Então, a gente vai colocar aqui clientes. Só vou colocar em letra minúscula. A coluna que a gente quer mudar vai ser a coluna nome. Poderia ser telefone, poderia ser estado, poderia, né?
Por isso que é interessante a gente colocar aqui parâmetros que a gente pode mudar. Ah, a coluna agora eu quero mudar o telefone, então eu coloco o telefone aqui. Ah, eu quero mudar o estado, então eu coloco o estado aqui. O novo valor vai ser o que nós colocarmos nesse text box aqui, que é o text box do nome. Tá? Então, text box nome, o texto, né? E o row ID, no caso aqui a gente vai colocar um fixo. Mas se a gente tivesse uma lista, a gente poderia colocar um dinâmico. E se tiver bastante like, bastante mesmo nesse vídeo, eu mostro como que a gente pode fazer isso, como que a gente pode colocar numa lista todos esses dados que a gente obtém, né, aqui do nosso SQLite, tá ok? Então, basicamente é isso aqui. A gente vai chamar o procedimento update e vai estar passando esses dados aqui. A tabela vai ser clientes, a coluna vai ser a coluna nome, o novo valor vai ser o que a gente digitar lá no text box nome e a linha afetada vai ser a linha 1, tá? Então vamos tentar, vou conectar aqui com o Companion, só para a gente poder testar. E eu vou tentar mostrar ao vivo aí para você o funcionamento aí do que a gente fez, tá? Beleza, vamos lá. Vamos colocar aqui em nome, eu vou colocar o novo nome, né? Vamos colocar aqui primeiro, antes só para mostrar, olha só. Eu vou dar só um select aqui para mostrar o que já tem na tabela, né? Senão você vai dizer, ah, mas como é que eu vou saber o que tinha antes? Então eu tenho um bloquinho preparado aqui, ó. Select nome from clients, onde o row ID é igual a 1, tá? Eu vou mostrar agora o resultado aqui. Vou clicar aqui em editar. Ó, veio o nome Romário, tá? Então, o que a gente tem na tabela clientes, lá na linha 1, o nome é Romário. Agora a gente vai editar isso. A gente vai colocar o bloco aqui e a gente vai editar, então. Em vez de Romário, a gente vai colocar aqui Anderson, tá? Vou clicar em editar. Vamos ver, veio false aqui. Vamos ver onde é que a gente errou. Ela, nome... Olha só, depois de olhar bem aqui, eu vi que no 7 ele estava sem um espaço aqui, ó, tá? Então, os espaços também são importantes. Tem que estar exatamente assim como tá aqui, ó. É bom quando a gente erra, que daí é legal porque dá para mostrar, né? Estaria como se fosse assim, ó. Como não tinha um espaço antes da coluna, é a mesma coisa que tivesse assim. E não funciona, não funcionou, tá? Eu simplesmente afastei, coloquei um espaço aqui, depois o 7, e aí se a gente clicar aqui em editar, ó, verdadeiro. Então retornou como verdadeiro, ou seja, a gente mudou o nome lá. Então agora eu só vou dar um select aqui para mostrar que realmente mudou. Deixa eu mostrar aqui. Ó, nome Anderson, né? Antes estava Romário. Então ele já fez a alteração, certo? Já fez aquela alteração. Então vai a dica aí, ó, já segue a dica. Coloca os espaços, porque se você não colocar os espaços bem certinho aqui, não funciona, tá? Talvez você tenha esse erro e já sabe aonde está o erro, tá? Agora a gente vai fazer um procedimento então de deletar, conforme eu tinha prometido no outro vídeo. A gente vai usar esse mesmo botão de editar aqui, só para não ficar muito comprido o vídeo, e eu vou criar um procedimento agora para a gente deletar. Eu também tenho aqui um comando aqui de delete, tá? Então, delete, né, deletar, da tabela, aqui você vai colocar o nome da tabela, aqui vai ser a condição, que o row ID vai ser igual ao row ID que você quiser, né, que é o número da linha lá. Então, a gente vai criar o mesmo esquema, vamos criar um procedimento, e você pode criar várias, né, execuções criando procedimentos. Aqui a gente vai colocar deletar. Vamos pegar esse SQL aqui, o query, vamos colocar ali também. Onde é que ele está aqui? Aqui, ó, SQL.
e vamos dar um join. Vamos unir o nosso comando aqui. Então, vai ser delete from. E aí a gente vai precisar de algumas entradas, que vai ser as nossas variáveis aqui. Então, a primeira entrada vai ser o nome da tabela, né? Digamos que você tenha várias tabelas, né? Vou botar aqui. Vai ser tabela. Vou colocar em minúscula. E aqui vai ser o número da linha que você quer deletar, que é o row id. Então, a gente vai deletar from. Vamos já colocar o espaço aqui para não ter erro. Tabela. E aí a gente coloca a nossa condição, conforme está aqui. Vamos colocar o where. Vamos dar um espaço. Where. Espaço de novo. Vou adicionar mais um aqui para ficar separadinho. Aí, row id. For igual a. Daí a gente pega o nosso row id. É claro que esse parâmetro aqui você poderia colocar nome, poderia colocar estado, poderia colocar cidade, né? Deletar todos os que, né, foram da cidade e tal. E dá para mudar, né? Dá para colocar limite aqui também. Para isso você pode estudar um pouquinho mais sobre os comandos SQL. Aí você vai ver que tem muitos comandos aí que você pode usar no seu aplicativo, tá? Então vamos executar agora esse delete aqui. Vamos colocar o ponto, faltou o ponto e vírgula aqui no final. Vamos colocar aqui para garantir, tá? Aí aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Vamos mostrar um alerta e o procedimento vai ser deletar. Segue o vídeo até o fim que você vai ver uma coisa bem interessante também que dá para colocar aqui, tá? Eu vou mostrar até o final do vídeo. Então, nossa tabela que a gente vai deletar é a tabela clientes. Vou usar o mesmo aqui. E o row id, vamos deletar aqui o row id 1, tá? Então, o que a gente vai fazer? Vamos executar agora no nosso telefone. Deixa eu só dar um refresh aqui. E aí a gente vai clicar aqui em executar e vamos ver o que vai acontecer. Deixa eu dar um editar e retornou verdadeiro, certo? Então, significa que ele deletou. Se eu buscar aqui um comando, se eu executar esse comando aqui buscando pelo ID1, deixa eu mostrar para você, vai vir vazio. Ó, veio uma lista vazia, ou seja, não tem nada, porque a gente deletou, é sinal que executou com sucesso, certo? O que eu queria mostrar, tá? Uma coisa interessante que você pode colocar, deixa eu só retornar aqui, os dados aqui e colocar aqui. Em vez de você mostrar um alerta, esse bloco aqui, né, na verdade esse bloco ele sempre vai retornar, ele pode retornar com verdadeiro ou falso quando você faz uma execução aqui, né? Quando você executa um comando, como um comando de update, como um comando de deletar, né? Então ele retorna com verdadeiro ou falso. E verdadeiro ou falso a gente pode tratar com o bloco if. Então o que a gente pode fazer? Nós podemos colocar o bloco if aqui e aí ele vai retornar como verdadeiro ou falso. Caso ele executou, é verdadeiro. Caso ele não executou, é falso. E aí a gente coloca um alerta ou qualquer coisa, executa alguma coisa, né? Continua o nosso aplicativo aqui para baixo. Caso for verdadeiro, ele faz uma coisa. Caso contrário, ele faz outra, certo? Caso deu errado, a gente pode botar uma mensagem aqui, falha ao editar. Ó. Falha ao editar. E se caso editou certinho, a gente colocar editado com sucesso. Sucesso. Tá? Vamos ver se funciona? Só vou mudar aqui que a gente excluiu o 1, né? Vou colocar 2 agora, tá? Dá um refresh e vamos ver agora aqui. Então eu vou colocar aqui um novo nome. Qualquer nome aqui. Elder. E vou clicar em editar. Ó, editado com sucesso. Então ele retornou a primeira mensagem,
porque o valor foi verdadeiro. Então, você poderia continuar o seu aplicativo aqui, né? Voltar para sua lista ou qualquer coisa assim, certo? Então, é basicamente esses os comandos, né, que você mais vai precisar aí para usar esse SQLite no seu dispositivo, tá? Ao criar o seu aplicativo. Tem bastante comandos nesse site aqui. Eu vou deixar esse site aqui na descrição, tá? Ele tá em inglês, mas você pode traduzir para o português aqui também. Só não esquece de voltar para o inglês na hora de copiar um comando, né? Que às vezes ele pode mudar o comando, pode traduzir aqui, não vai funcionar, tá ok? E também, se você gostou desse vídeo, deixa teu like, ajuda bastante o canal. E também já se inscreve para você continuar vendo vídeos assim e criando aplicativos com mais facilidade nessa plataforma que é o Codular.